Aí, seu menino. Eu sou o Júnior Quintela. Também, né, respondo pelo vulgo de tarólogo abusado. Esse é o meu canal Mente Virada. E esses vídeos aqui não tem a menor pretensão de ser um vídeo uau. Se liga? Não vou fazer aqui grandes edições. A ideia é que sejam vídeos conf, sabe? Que seja um canal conf. O que é que isso significa? É um negócio pra você botar ali e ficar ouvindo enquanto você faz outra coisa, se você quiser. Sabe? Não vou aqui me utilizar de muitos artifícios de edição, de produção, porque, enfim, eu gosto disso, particularmente. Aprendi muito mais em situações de podcast do que em muita aula, porque a aula, ou vídeos de tutoriais, né, me deixava um pouco de saco cheio, se liga? Por exemplo, lá, podcast sobre psicologia analítica. Quando né, a galera que faz o podcast é legal, é bom demais. Se eu fico ouvindo ali, ó, de bobeirinha, enquanto lavo uma louça, enquanto, sei lá, pedala pra academia, faço muito isso. Enquanto faz o seu café. Sim, tô falando essas bobagens aqui, por quê? Porque sim, ora. Mas hoje eu vim falar especialmente sobre o lance de quantidade de perguntas no tarô, sabe? Essas semanas apareceu algumas vezes, né? Um pessoal pedindo pra fazer uma pergunta só, uma pergunta avulsa. Não é uma coisa que costuma acontecer muito aqui comigo, é raro aparecer gente assim. Mas eu acho que quando vem um pessoal meio desavisado, esse tipo de coisa rola, né? Tudo bem, faz parte. Por que que fazer uma pergunta só não é legal? Eu até fiz um vídeo ironizando, falando sobre isso, né? Então, vamos pegar aqui o baralho e mostrar algumas coisas interessantes. Vou pegar aqui uma carta negativa, algumas cartas negativas, né? E algumas cartas positivas para você entender do que é que estamos falando. Peraí, querido. Põe outra carta aqui bonitinho. Peguei aqui 3 cartas mais positivas e mais negativas. Vamos pegar o exemplo aqui, primeiro do campo amoroso, que é, né, é o que mais rola, geralmente. Pra minha surpresa, o pessoal que me segue tem se interessado cada vez menos pelos assuntos amorosos. Eu não sei se é porque o pessoal amadureceu. Porque assim, tem um detalhe que, geralmente, por que que as pessoas que buscam cartomantes e coisas do tipo estão perguntando sobre questões amorosas? Porque questões amorosas mexem com a gente no nível mais profundo, assim, né? Cutuca o nosso ego. Então, é mais fácil disso dar uma desestabilizada na tua vida, sabe? A pessoa, sei lá, de repente você levou um fora e aí você não consegue aceitar aquilo mexe muito com a sua emoção, com a sua autoestima, mexe com muita coisa. E aí esse desespero faz com que você procure até mesmo um cartomante. Não tô dizendo que procurar um cartomante seja ruim, até porque eu sou cartomante, né? Claro. Mas é diferente, né? Você procurar um cartomante consciente de que você vai buscar ali um direcionamento e você procurar porque você tá no pico do desespero, é diferente, sem dúvida. Então, aí vamos lá. Chegou a criatura e me fez uma pergunta sobre o campo amoroso. Por exemplo, é, fulano, fulano me ama, Robertinho me ama. Aí, vamos supor, vem uma carta positiva aqui, os enamorados, que para esse assunto é uma carta positiva. Pode falar de dúvidas também, mas vamos considerar isso. Ah, sim, ó, ele te ama, né? Está enamorado por você. Se eu paro aí a pergunta, você tem uma informação muito restrita, muito limitada, que provavelmente não vai te ajudar tanto assim. Porque, beleza, ele me ama, pronto, ama. Mas pode ser que ele não esteja disponível, pode ser que ele esteja sofrendo, pode ser que ele promova uma decepção pra você. Então, quando você coloca em perspectiva, a pessoa te amar é sinônimo de que você deve investir no relacionamento, sabe? O amor do outro é suficiente para esse investimento de tempo, de atenção, de energia? Esse é o ponto, sacou? Viu essa carta aqui bonitinha, mas, pô, o cara vai te decepcionar. Você tá disposto, sabe, a investir num relacionamento que você sabe que vai te decepcionar? Meu relacionamento com meu nariz, por exemplo, sempre me decepciona. É triste, tóxico. Vamos pensar numa situação oposta, né? Então eu pergunto pra pessoa, pergunto sobre o Robertinho. O Robertinho ama a Fernanda? Aí vem o 3 de espadas. Não, não ama não. Aí eu pergunto, posso perguntar, por exemplo, se é um relacionamento adequado pra Fernanda? Aí pode vir uma carta que responde um sim. Então, tipo, não, beleza. Ó. Ele não te ama,
Mas, aconteceu isso uma vez, inclusive, numa consulta minha, né? Não é como se a pessoa tivesse morta de apaixonada por você, não tem grandes expectativas, uma super vontade de investimento, não tem isso aqui não. Quando a moça foi me explicar o contexto do jogo, ela tinha conhecido a moça no Tinder, há, sei lá, 2 semanas atrás. Então, claro que ela ia amar. Inclusive, eu comentei um trechinho dessa história no último episódio do podcast, né, com o convidado, aqui no Mente Virada, que foi com o Demétrio. Inclusive, se quiser dar uma olhada, tem um episódio completo no YouTube e no Spotify. Sabe, então, às vezes a resposta de um não, tipo, ele não te ama, não significa necessariamente que o relacionamento foi pro saco. Às vezes o relacionamento nem existe direito ainda, nem deu tempo da pessoa desenvolver um amor. Sabe? Então, assim, às vezes com duas, se você souber escolher bem a pergunta, 2 perguntas podem ser incríveis para análise de uma situação. E uma pergunta pode ser uma merda, pode estragar a vida de alguém. Olha aí, ó, foi sensacionalista agora. Por quê? Você não consegue abarcar tudo. E aí você não faz isso, se você não elabora bem essas quantidades de perguntas e tudo mais, o negócio ficou muito raso, cara. Então, eu vou namorar com fulano? Vou. Aparece lá. Uma carta que responde sim. Aí depois vem outra carta que pode falar de violência, por exemplo. Então, assim, uma resposta positiva não é suficiente, não, para você ter uma análise, para você ter um direcionamento. Esse é o ponto. Você tem uma previsão? Muitas vezes uma carta vai te responder alguma coisa. Claro, que como eu digo, a carta não vai aparecer em branco, né? Mas como um jogo de orientação, vixe, uma carta é muito pouco. Muito pouco. Precisa de muito mais para você ter um jogo legal, sabe? Trabalho, mesma coisa. Tem uma vez que eu joguei pra uma moça, geralmente eu faço a pergunta em voz alta, tá? Se você é cartomante, é sempre mais interessante que você faça uma pergunta em voz alta. E aí eu perguntei se o emprego X seria positivo para o campo profissional e financeiro da moça. Quando eu estava fazendo a pergunta, ela me interrompeu e me corrigiu já. Não, Júnior, eu não quero saber se é positivo para o meu campo profissional, não. Eu quero saber se é positivo para o meu propósito de vida. Só que eu já tinha tirado a carta. E aí o jogo diz que em termos financeiros e profissionais, seria um bom lugar para ela trabalhar. Mas em relação à satisfação pessoal, saúde mental, propósito de vida, não seria a melhor opção. A outra opção era melhor. E aí você tem esses dois cenários, né? Um cenário que é positivo financeiramente, mas em termos de satisfação não é essas coisas todas. E em outro lado, a satisfação é muito maior, mas financeiramente, profissionalmente não tem o mesmo potencial de crescimento. Aí é você quem vai decidir. O que é que eu valorizo mais agora? Ou então, o que é que eu quero, onde que eu quero investir mais agora? É na minha parte financeira ou é na minha parte de satisfação pessoal? Porque imagina, ó, a gente tá falando aqui de satisfação. Tu trabalhar num lugar que tu fica insatisfeito não é pouca coisa não, viu? Então, são perguntas interessantes de serem feitas. Beleza? É isso. Falei um bocado aqui já. Vou depois fazer um vídeo sobre Exu, que teve um bocado de gente falando um bocado de besteira aí no Instagram. Mandem as suas perguntas. E é isso. Vamos conversar sobre tarô e tudo mais, espiritualidade, isso aqui e tal. Que assunto vocês querem pro próximo vídeo? Fala pra mim. Pois tá bom. Beijo, tchau.